Vocês aqui, vocês sabem do respeito, da admiração que eu tenho pelo trabalho de vocês. A Mahindra está há 3 anos aqui na Expo Inter e com certeza vocês estão nos ajudando a contar e a fazer a nossa história no Brasil. Então eu vou passar a palavra ao Jacques Torreta, nosso diretor-geral de operações aqui no Sul, né, no Brasil. Depois fala o Jalisson Cruz, que é o nosso gestor comercial, e o Ricardo, nosso gestor de marketing e engenharia de produto. E a gente vai ter um produtor, o seu Renato Tonetti, que veio da região dos vinhedos de Monte Belo do Sul, contar um pouquinho da experiência dele com o Mahindra. Tá? Você tem material, é um material bem completo, história da Mahindra, ficha técnica dos produtos que a gente tem aqui. E eu acho que para a gente tornar bem dinâmico, vamos colocando as perguntas à medida que eles vão apresentando e vão tendo dúvidas, vocês se apresentam, né, e já coloquem as perguntas de vocês. Tá ok? Boa coletiva para nós. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez, mais uma coletiva da Mahindra, mais uma Expo Inter. Eu espero que esteja dando para vocês escutarem. Tá dando? Tá bom, tá bom. Infelizmente vai ser prejudicada a apresentação em função da gente estar sem energia no parque, mas tá só com uma fase pelo jeito. Mas vamos tentar assim mesmo, ok? A gente tinha um vídeo agora, mas infelizmente nós não vamos passar, porque vocês não vão escutar nada. Mas vamos lá, vamos aos dados, acho que isso é importante a gente passar um pouco, né? Para quem não conhece ainda a Mahindra, rapidamente eu vou passar aí pelo o que é a Mahindra no mundo, né? Então nós temos aí uma empresa global, um faturamento aí próximo de 19 bilhões de dólares por ano, com presença, né, a nível mundial em todos os continentes. Nós temos tratores e veículos, que é a nossa divisão, né, em mais de 90 países, e a presença de áreas comerciais e tecnologia em mais de 106 países no mundo. Então aqui dá para vocês verem mais ou menos aqui onde estão, né, as nossas unidades, tanto de comercialização como fabricação e desenvolvimento de produtos. As marcas principais, né, da Mahindra, aí, mais conhecidas aí no mundo, né, nós estamos falando aqui da Mitsubishi Heavy Industries, que é a máquinas agrícolas e tratores no Japão, 100% da Mahindra. Sampo Roselil, as colheitadeiras lá na Finlândia, Mahindra proprietária 35% das ações da Sampo Roselil. A Hisarlar, na Turquia, implementos e cabines para máquinas agrícolas. Que legal, agora foi de vez. Espero que eu esteja reiniciando. Vocês conhecem o estúdio de design, com base na Itália, está desenvolvendo produtos, inclusive lançaram agora este mês. Opa, vai ser difícil. E todo o design arquitetônico do edifício é feito pela Pininfarina. Okay? Isso além, né, dos automóveis que já são famosos. E a parte de tratores, que vocês conhecem, a própria Mahindra. E na Turquia também a Mahindra adquiriu ano passado a Erkunt Tractors, que é a 4ª marca no mercado turco, e também hoje faz parte do grupo Mahindra. Okay? Algumas novidades também aqui no Brasil. A Sustain é uma divisão da Mahindra de energia solar, energia sustentável, também já com projetos aqui no Brasil, 1 gigawatts de projetos em execução no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, com energia solar, geração de energia integrada, estações de recarga para carros elétricos, ou seja, um projeto muito grande já da Mahindra aqui no Brasil através da Sustain. E outra marca importante nossa, né, aqui no Brasil é a Tec Mahindra, que é uma divisão de TI da Mahindra, que atua aqui no Brasil. Nós temos 1.200 funcionários em São Paulo, é o maior implementador de SAP e de estruturas de TI no mundo, também já presente aqui no Brasil. Então, além da nossa divisão, né, de tratores agrícolas, a gente já tem pelo menos 2 parceiros, que é a Tec Mahindra e a própria Sustain, além de uma empresa nova, a Gamaia,
que a Mahindra adquiriu de agricultura de precisão, canadense, ela é suíça, Suíça, que também já está no Brasil atuando no setor de cana-de-açúcar. Então a gente vê que a Mahindra vem aí apostando bastante no mercado brasileiro em diversos setores, não só em tratores agrícolas. Falando um pouco agora sobre a nossa presença aqui no Brasil em termos de tratores, infelizmente vocês não vão conseguir ver, mas nós temos o nosso ano fiscal que vai de abril até março, né? E nesse período de abril até julho, né, o mercado brasileiro caiu 19%, tá? Foi uma queda bastante expressiva, principalmente em função da falta, né, de recursos do BNDES, que nós tivemos aí, principalmente desde fevereiro até junho. Então esse período de abril a julho, que é já o começo do nosso ano fiscal, apesar do mercado ter caído 19%, nós crescemos 53%. É um fator muito importante para nós, que mostra como a nossa marca está sendo bem recebida pelo agricultor brasileiro. O outro dado aí, se a gente falar de ano calendário, de janeiro a julho, o mercado caiu 9,4%, tá? E nesse período nós subimos também 40%. Ou seja, mesmo no ano calendário, a nossa presença vem crescendo bastante esse ano. E a gente diz que, eu acredito que esse crescimento se dá principalmente em função, logicamente, né, vocês vão ver através da apresentação do Jadson, o crescimento da rede de concessionários no Brasil, né, o próprio produto, que o Ricardo vai falar um pouco para vocês, mas também as condições, apesar dessa falta, né, de recursos do BNDES e tal, nós temos condições em geral na agricultura que estão favorecendo, né, um bom resultado. A gente já percebeu, por exemplo, né, que apesar dessa queda observada nas vendas dos fabricantes para a rede de concessionários, que são os dados da Anfávia, no varejo, ou seja, as vendas dos concessionários para o cliente final, julho já foi melhor do que junho. Né? E se vocês olharem os dados da Anfávia, né, de vendas atacado, foi pior do que julho. Já este mês de agosto a gente já sente também que as vendas ao cliente final já aumentaram bem. Certamente vocês vão ver que agosto vai ser um mês melhor do que julho, né, em relação a vendas de varejo, porque, né, os recursos do BNDES voltaram, os processos estão andando. Aliás, cabe salientar, o BNDES está sendo extremamente ágil, né? A gente tem aí casos acompanhando com o nosso banco de fábrica, que em 2 dias o BNDES liberou o PAC, liberou o dinheiro, está indo muito bem. Então a gente acredita efetivamente que no varejo as vendas vão realmente ser melhores já em agosto. Como é que fica o resto do ano, né? Não vai ser fácil a gente, né, recuperar esses 9% que foram perdidos aí de janeiro até julho. Mas o nosso sentimento da Mahindra é que esse mercado vai conseguir se recuperar e a gente pode ter aí um crescimento de 5%, é a nossa expectativa para este ano. Vocês lembram de outras coletivas, outras pessoas falando, a gente chegava aí a falar em torno de 10% de crescimento para 2019, mas em função principalmente desse período, né, de falta de recursos, vai ser um pouco difícil a gente recuperar. Além, né, de algumas outras situações que podem inibir o agricultor, né, de tomar a decisão de investir, que é a própria condição do cenário macroeconômico brasileiro. Tá? Em termos de agricultura, em termos de produção, a gente teve aí, né, mais uma super safra, mesmo em termos de valor bruto da produção, nós estamos num nível ainda maior do que do ano passado. Preços agrícolas, a gente tem algumas commodities aí com algum preço mais prejudicado, mas no geral, na grande maioria dos produtos agrícolas tem uma posição de preços e principalmente de renda favorável para que o mercado de máquinas agrícolas possa evoluir. Então, aqui mais ou menos como é que vem acompanhando, como é que a gente vem crescendo, né, em termos de PIB agropecuário. Aqui o total, e aqui o azul é a lavoura e em vermelho a pecuária. Tá? Então, uma linha crescente. Aqui 2019 um pouquinho acima de 2018, ainda não é o recorde de 2017 em termos de valor de produção,
mas um patamar muito bom. Aqui um pouco de como esse valor bruto da produção se divide, aí eu focando mais os estados aqui do sul, né? Então em torno de 28%, né, da produção agropecuária é gerada pelos 3 estados, né, aqui do sul. Paraná em primeiro, Rio Grande do Sul em segundo, Santa Catarina com 5,2% desse valor. E essa região gera 150 bilhões de reais de valor de produção para a agropecuária. Em termos de financiamentos, como eu falei, caminhando bem, aqui já dá para ver que 5% dos recursos já foram tomados durante o mês de julho, deve crescer bastante em agosto a liberação de investimentos. Falando aí um pouco mais dos nossos produtos que influenciam bastante, né, o mercado foco da Mahindra, que é a agricultura familiar de pequeno e médio porte. Os principais produtos aqui estão o peso de cada um deles dentro do PIB agropecuário. 34% do PIB agropecuário é gerado pelos produtos agrícolas que mais têm influência no nosso negócio. Ou seja, 6%, o PIB agropecuário responde por 6% do total do Brasil, e aqui o que é produzido pela agricultura familiar responde por 34%. Vamos lá. Em termos de máquinas agrícolas, né? Além desse cenário positivo que a gente vê para o resto do ano, a gente ainda tem um fator fundamental, que é o próprio sucateamento da frota de tratores. A gente já falou nisso em alguns momentos, mas a situação é bastante importante de ser salientada, porque 52% das máquinas agrícolas presentes no campo hoje tem mais do que 15 anos de utilização. É uma frota muito velha, 52%. Mais da metade da frota brasileira está sucateada. Então, existe efetivamente, apesar de Moderfrota, apesar de Pronaf, mais alimentos, ainda a frota brasileira é extremamente velha. Isso acarreta em maior custo de produção para o agricultor. Da mesma forma, se a gente olhar a colheitadeira, né, as colheitadeiras também com mais de 54% da frota com mais de 15 anos, e colheitadeiras com mais de 15 anos implica em perdas enormes na hora de uma colheita, né? Custo de manutenção elevado, da mesma forma, mais custo para o nosso produtor. Então, é efetivamente importantíssimo que esses programas de investimento continuem para que a frota brasileira de máquinas agrícolas seja modernizada. Tá? E outra coisa importante, olha essa observação, 2,2 milhões de propriedades no Brasil não tem nenhum trator, dado do IBGE. 2,2 milhões de propriedades rurais não tem trator. Se a gente pensar, mas essas propriedades rurais são muito pequenas, tal, às vezes nem cabe o trator, tá. A gente foi olhar isso. Talvez metade disso não caiba o trator. Mas mesmo assim, tem mais de 1 milhão de propriedades que poderiam estar utilizando um trator, uma máquina mais produtiva para ajudar o pequeno agricultor, principalmente, a ter uma renda melhor. Aqui mostrando um pouco da relação de hectares por trator, né? A evolução do Brasil. Então aqui efetivamente começaram os programas de renovação de frota e tal, e efetivamente a indústria, né, de máquinas agrícolas melhorou bastante, mas vejam em 2019, tá? Nós temos 108 hectares para cada trator. Piorou o índice de mecanização no Brasil. Tá? Nós crescemos a área e a frota não acompanhou o crescimento de área. Tá? Se vendeu tratores com uma potência maior? Sim, se vendeu, mas não chega a compensar o aumento de área que a gente teve. Ou seja, o nível de mecanização efetivamente se reduziu. Se a gente comparar o Brasil com alguns outros países, aqui está o Brasil, 108 hectares por trator, aqui está os Estados Unidos com 33 hectares por trator, 1/3 do que a gente tem. A China com 117, aqui a gente tem, logicamente na China, apesar de ser o maior mercado para máquinas, para tratores agrícolas, a área na China é muito grande e pouco tecnificada. A Índia com 64 hectares por trator, melhor do que o Brasil. E aí a Europa, 16, e aí a gente nem pode comparar, porque é um mercado totalmente subsidiado, né, uma agricultura totalmente subsidiada.
cara aqui tem 20 hectares e tem trator de 200 cavalos de potência. Né? E a Argentina, né, nossos irmãos ainda pior do que nós, com 159 hectares por trator. Falando um pouco aqui das vendas por faixa de potência, grande volume continua aqui na faixa abaixo de 80 cavalos, bastante concentrado justamente em 75, 80 cavalos. Né? Nós estamos falando aí de quase 18 mil tratores por ano no ano passado. Em seguida, os tratores de médio porte e os tratores de 130 cavalos. As três categorias subiram, um crescimento um pouco maior para os tratores de alta potência, mas ainda assim um mercado crescente para as três faixas de potência no Brasil. Ok? Ricardo agora vai falar um pouco para vocês sobre Mahindra, produto Mahindra. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bom, fazendo o elo que o Jacques apresentou há pouco sobre esse potencial de mecanização agrícola que nós temos no Brasil, a Mahindra vem cada vez, ano a ano, semestre a semestre, eu diria, feira a feira, apresentando novos produtos. E na Expo Inter não deveria ser diferente. Nós apresentamos aqui, oficialmente, o modelo 2025, que é o nosso grande, diria, campeão de vendas aí numa visão global. Somente esse trator, dentro da opção, do portfólio de tratores Mahindra, foram vendidos 22 mil tratores no mundo todo. Isso considerando México, Brasil, que agora entra nesse volume, a Índia, Sudeste Asiático e alguma coisa nos Estados Unidos. Então é um produto que dá para ligar? Então é um modelo de 25 cavalos, ele se encontra ali, depois a gente vai ter até um depoimento de um cliente que recém adquiriu um trator dessa categoria. É um trator extremamente versátil, de 25, apesar de ter 25 cavalos, e a gente considera ele na categoria de subcompacto. Ele é um trator de dimensões reduzidas, porém com características de motores maiores. Então ele tem um sistema de levante de alta capacidade, a maior capacidade de levante do mercado nessa categoria. Um câmbio sincronizado de 8x2, além de ter, por suas dimensões, a capacidade de trabalhar em espaço, espaço reduzido, portanto, manobra, grande facilidade de manobra. É um trator que se vem se destacando bastante na região aqui da Serra, o pessoal que cultiva uva, essas regiões onde a aplicação demanda espaço reduzido, bitolas reduzidas, então esse é o trator ideal. Temos também o 4530, o modelo 4530 de 42 cavalos. Depois a gente pode, se a apresentação não voltar, os nossos técnicos podem apresentar mais detalhes. É um trator muito robusto, é um trator que vem se mostrando muito, eu diria, diferenciado comparado a outros tratores da categoria, principalmente para aquele pequeno e médio produtor, onde depende de um trator. Ele não precisa de um trator então subcompacto, nem um trator muito grande, é um trator em dimensões ideais para pequenas propriedades e é um trator muito robusto em sua essência. Chassi estrutural, motor 3 cilindros, baixo consumo de combustível e extremamente confiável em termos de confiabilidade e custo de manutenção. O modelo 6060, esse foi o primeiro trator da uma série global da Mahindra, a série 6000, de 57 cavalos, com uma excelente escalonamento de marchas, em dimensões apropriadas para a grande maioria das aplicações agrícolas no mercado brasileiro. Uma excelente caixa de câmbio que oferece a opção de 15 velocidades à frente e 15 velocidades à ré, com a possibilidade de chegar a 20 à frente e 20 à ré, já com opção de redutor. E a Mahindra, sabendo da necessidade do mercado brasileiro, optou por oferecer sempre a melhor solução. Ou seja, hoje a Mahindra oficialmente só oferece a opção 20 marchas à frente e 20 marchas à ré, que na grande maioria da concorrência isso é um opcional. A Mahindra já oferece isso de série, uma configuração estándar para essa linha 6000. Acho que é importante salientar o 6000, o 660, por ser um trator importado, a gente começou o ano passado, né, meio preocupado, porque não tem filame e tal, fazendo financiamento do CVC, consórcio, etc.
Este ano nós vamos vender mais do que o dobro do volume do ano passado nesse modelo. É impressionante a aceitação desse modelo e dos outros que ele vai falar. Seguindo, nós temos o modelo 8000S, é o nosso modelo de 80 cavalos, que hoje está presente no programa Mais Alimentos, do programa do governo brasileiro. É um produto que vem se mostrando também diferenciado perante a concorrência. Como eu disse, a Mahindra ela não vem oferecer produtos de baixa especificação. Ela vem oferecer produtos que atendam às expectativas dos nossos clientes. Hoje o mercado se preocupa muito em preço. A Mahindra se preocupa em oferecer a solução ideal para o agricultor brasileiro. Essa é a preocupação da Mahindra. Então, se a gente olhar, ele tem uma plataforma, um ambiente de operação muito confortável, que traz um conforto operacional diferenciado, diferente do que existe hoje no mercado, uma ergonomia adequada para a grande maioria das aplicações, porque a gente sabe, conforto operacional, o agricultor vai se sentir mais confortável na utilização do trator, vai produzir mais, vai render mais e assim ele prospera mais, que é um dos, vamos dizer assim, dos valores da Mahindra, que é trazer a prosperidade para o nosso agricultor. Um modelo da mesma série, que é o 9500S, porém numa categoria de 95 cavalos, também é um trator extremamente robusto, confiável, baixo consumo e baixo custo de manutenção, dada a sua confiabilidade. É um trator com alta capacidade de levante, 3.700 kg, uma das maiores do segmento. E ele tem essa opção, junto com a linha S, a opção plataformado, piso plano e também a opção cabinado de fábrica. Esses dois modelos estão dentro são dentro do programa Finame, exceção ao 8000, que ele participa do programa MDA, ou do Mais Alimentos. O 9500 também está dentro do programa do Finame, de financiamento de Moderfrota, enfim, Pronam, dependendo do que for a categoria escolhida pelo agricultor. E aí agora, nessa feira, a gente oficialmente apresenta o modelo 6075, é o nosso segundo modelo da série global da Mahindra de tratores. É um modelo que nos últimos 2 anos já foram vendidos 1000 unidades nos Estados Unidos, tamanha aceitação do trator lá. Ele também segue a mesma linha, é uma continuação do modelo 6060, é o modelo maior da família. Ele tem uma opção, como eu disse, a melhor escalonamento hoje de marcha, 20 marchas à frente e 20 marchas à ré, uma excelente capacidade de levante e já alinhado ao design global da Mahindra. Já tem uma identidade visual diferente. Vocês vão ver que, comparados aos outros modelos, ele tem uma identidade visual um pouco mais, eu diria, agressiva, que a gente fez uma pesquisa e o produtor pediu que a gente pudesse melhorar um pouco essa identidade visual da Mahindra. Tá, beleza. Então, é esse o modelo aqui, então, pessoal. E uma característica importante nesse modelo é que ele é um trator com motor com características agrícolas. A gente sabe que o regime de trabalho numa operação agrícola requer um regime de rotação de motor, de durabilidade no motor, e isso a Mahindra tem como DNA no desenvolvimento dos seus motores. Então a gente trouxe essa mesma característica de outros mercados também para o Brasil, com a vantagem de ter um trator de 75 cavalos na opção de 4 cilindros. Isso traz um conforto de operação, de produtividade aos olhos do produtor, diferenciado a outras opções que tem no mercado. E aí, então, hoje, como o Jacques disse, os modelos 660 e o modelo 675 ainda são importados, porém, ao longo de 2020, eles passam a ser nacionalizados, e aí a gente acrescenta mais um modelo nessa série, que é o modelo de 55 cavalos, é o modelo 655. Portanto, a Mahindra passa a ampliar o seu portfólio em 3 modelos, 55, 65 e 75 cavalos, todos eles nacionalizados ao longo de 2020. E aí, só que isso não para. A Mahindra continua investindo, como eu disse, baseado nesse portfólio, nesse potencial de renovação de maquinária agrícola. A Mahindra continua investindo e trazendo novas opções para o nosso mercado. Nós já temos
2 novos modelos em fase de desenvolvimento. Nós temos 2 unidades já iniciando testes no Brasil, justamente para a gente verificar aquelas necessidades, aquelas adequações que o produto eventualmente necessitaria para a utilização no Brasil. São 2 modelos de 85 cavalos e um de 100 cavalos, já seguindo um novo padrão visual da marca, já um design mais agressivo, mais arrojado, mais assim, inovador para máquinas agrícolas, e a gente espera, ao longo dos anos, ter a confirmação de que essa é a solução ideal para o nosso mercado, e assim introduzi-los também no nosso portfólio, nossa opção de portfólio. A linha 9000 são 2 tratores, basicamente, um de 110 cavalos e um de 125 cavalos. Ele já tem um design inovador, segue a linha da linha 7000. Ele é um trator já comercializado nos Estados Unidos, com uma ótima aceitação e ótimo desempenho no campo. Já traz um câmbio diferenciado, uma transmissão diferenciada, porque esse segmento já carece de um nível de especificação um pouco diferenciado de outros segmentos. Já traz um câmbio sem power shift, com 32 velocidades à frente e 32 velocidades à ré. E um detalhe que é muito importante que a Mahindra tem em seu DNA de desenvolvimento de produto é a tecnologia na medida certa. Nós não queremos dar o passo à frente, oferecer aquilo que o produtor não precisa para a operação dele, para a lavoura dele. Nós queremos oferecer a tecnologia na medida certa. Foi por isso que nós escolhemos e por isso que a Mahindra hoje tem trabalhado com a linha 9000 no mercado brasileiro. Já temos 2 unidades em teste também no norte do Rio Grande do Sul e vem demonstrando ótimo desempenho no campo. A Mahindra, para o mercado brasileiro, está desenvolvendo uma colheitadeira que faz parte hoje, dentro das marcas que o Jacques comentou, do portfólio Mahindra de atuação no mercado agrícola. Ela faz parte hoje dentro do grupo da Sampo Roselil. Nós temos uma coletadeira em teste hoje na região do Paraná. É uma máquina que está sendo extremamente testada e validada em nossas condições, porque a gente sabe que uma máquina com uma coletadeira ela tem que ter um nível de prontidão muito, vamos dizer assim, rápido. Ela tem que estar pronta para colher, ela tem que estar disponível para colher na hora certa. Então ela está sendo testada junto com a nossa equipe de campo, junto com o time de desenvolvimento da Indy, principalmente com o time de desenvolvimento da Sampo Roselil, o pessoal da Finlândia. Essa máquina está sendo testada e a expectativa é que até o final desse ano a gente receba mais uma máquina para continuar esse desenvolvimento dessa coletadeira. É uma máquina que vem somar no portfólio da Mahindra, porque nós não queremos só oferecer trator, nós queremos oferecer outros produtos que complementem, que sejam utilizados na aplicação agrícola dos nossos produtores e que possa ajudá-la a prosperar cada vez mais. Nessa linha, então, de a gente oferecer a melhor solução, a Mahindra, no Brasil, desenvolveu algumas parcerias de outros equipamentos, no caso das carregadoras frontais, via Marispan. Então, hoje, todos os produtos Mahindra são aptos a serem utilizados com carregadores frontais praticamente de fábrica. Eles saem com a marca Mahindra, através dessa parceria que nós fizemos com a Marispan, e são equipamentos extremamente robustos e adequados ao nosso perfil de produto hoje no mercado brasileiro. A mesma acontece com equipamentos da Santa Isabel e Herder, que são trituradores e outros equipamentos de fenação e preparo de solo, que hoje compõem o portfólio da Mahindra de equipamentos. E a Mahindra tem, através da parceria com a Topicon, o sistema de agricultura de precisão, que não à toa está aqui do lado esquerdo de vocês. Então a Mahindra hoje oferece o sistema de agricultura de precisão adequado ao pequeno e médio produtor. Então a gente tem a opção desde o volante elétrico até um sistema que inclui volante elétrico, mas também já com correção de sinal via GPS ou via
via satélite, justamente para oferecer o nível de tecnologia adequado para as aplicações do produtor brasileiro. E a gente tem cada vez mais explorado esse nosso portfólio, esse desenvolvimento, com o discurso ou com esse discurso para o mercado de que quem testa uma Mahindra se apaixona. A gente tem depoimentos, depois o nosso amigo produtor vai passar um pouco dessa opinião dele, né, do que ele vem sentindo em ter uma Mahindra. Quem testa uma Mahindra se apaixona. É um produto que vem se mostrando muito com desempenho bem satisfatório no campo, e essa é a nossa linha de atuação. A gente apresenta o trator, demonstra, e quem testa compra o trator Mahindra. Ok? Obrigado. Jalisson, por favor. Pessoal, boa tarde. Eu vou falar um pouquinho, começar aqui falando da área de desenvolvimento de rede. Esse é um projeto da Mahindra. O nosso crescimento no Brasil passa inevitavelmente por desenvolvimento de concessionários, ampliação dos pontos de venda no Brasil. Então, para vocês conseguirem visualizar, hoje nós temos 26 concessionários oficialmente trabalhando com a Mahindra em todo o país. E nós estamos, nesse momento, em negociação com mais 25 empresas que estão num processo de desenvolvimento para se tornar um concessionário Mahindra. A nossa meta ao longo desse ano fiscal, que encerra no final de março do próximo ano, de 2020, é chegar no final desse ciclo fiscal com pelo menos 48 concessionários atuando em todo o país. Como o Ricardo comentou, mais um produto aí da linha 6000, modelo 6075, ele está numa posição de destaque ali no nosso stand. Nós lançamos uma ação, uma campanha na Expo Inter, com um produto de 75 cavalos, que com testes de campo, nós já confirmamos que ele é em média 15% mais econômico que os tratores da concorrência nessa mesma faixa de potência. A ação para a Expo Inter prevê aí uma campanha uma campanha mais interessante para o produtor que fechar o trator no período da Expo Inter. Os tratores negociados com a Mahindra nesse período da feira, o cliente que adquiriu o trator 6075, ele ganha a mão de obra grátis da primeira e da segunda revisão. É um trator também que contempla 5 anos de garantia, e toda a parte de motorização está adequada à nova legislação, que é a MAR-1, que é a legislação para emissões de gases. Nós apresentamos, inclusive, em outdoors e em mídias e Face, uma campanha para todo o país, para o Rio Grande do Sul. Esse trator ele é comercializado a R$ 99.500, outros estados a referência de preço é 104.266, e através do nosso banco de fábrica, o Mahindra Finance, uma linha de CDC com prazos de 1 ano a 5 anos, com pagamentos semestrais e anuais. O cliente pode adquirir um trator 6075, levar para a fábrica, para casa, pagando parcelas diárias de R$ 70,82. É uma condição bastante interessante para um produto que neste brasileiro é ser forte, é ignorar o medo e enfrentar o trabalho pesado, é se reinventar todo dia, é fazer muito com pouco. Ser brasileiro é muito mais do que nascer no Brasil, é se apaixonar por esta terra e não querer ir embora. Mahindra, os tratores mais fortes sobre a terra, feitos no Brasil, para o Brasil. Muito bem, para fechar essa parte, eu gostaria de convidar o senhor Renato. Por favor, senhor Renato, venha aqui à frente. Renato é um dos nossos clientes que adquiriu recentemente o trator modelo 2025. Eu quero, em nome da Mahindra e da nossa diretoria, agradecer aí pela oportunidade do senhor estar aqui com a gente no stand. Muito obrigado mesmo. E eu gostaria que o senhor compartilhasse com os nossos colegas aqui um pouquinho da tua experiência de ter adquirido um trator Mahindra e que o senhor está vivendo nesses últimos dias trabalhando com o trator Mahindra modelo 2025. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e quero agradecer ao Grupo Mahindra pelo convite, né? Muito grato. E assim, o que eu tenho a dizer, né? Adquirir, primeiramente teve a visita do João, que teve a minha propriedade, né? Assim, não tinha interesse no momento para adquirir um novo trator, mas o João chegou, me ofereceu, aliás, ele teve a minha propriedade para fazer uma apresentação, vi a apresentação, e assim também aproveitei
veio mesmo, testei o novo trator, né? E me agradou, me apaixonei, como o senhor falou, no trator, né? Que senti a diferença logo, o meu trator que eu tinha e esse, né? Uma diferença enorme, né? E assim, um trator pequeno, né? Eu digo assim, de pequenas dimensões, mas bem forte, né? Com um motor que responde, né? E atende, no momento que precisar, ele atende e responde forte, né? Então assim, adquiri o trator e assim, está me correspondendo, me ajuda no meu trabalho, no meu dia a dia, como que eu preciso de trabalhar às vezes no apuro, responder assim rápido, então me ajudou bastante. E está aí, está tudo para dar certo e estou muito satisfeito com isso e está me ajudando muito. Assim. Economia de combustível, o senhor já consegue falar alguma coisa? Assim, no momento não estou ocupando ele muito no pesado, é serviços mais gerais, né? Mas assim, comparando com a economia, o meu trator, que era de menor potência, está gastando igual a esse que tem mais potência, 2 cilindros, né, 20, 25 CVs, o meu que era de menor potência, o consumo está igual. Então assim, resumindo, maior potência, maior motor, consumo igual ao que eu tinha, o meu menor. Muito bem, muito bem. Mais algum complemento? No que eu utilizo o trator? Assim, o meu trabalho lá na minha cultura, eu sou uma região lá de Monte Belo do Sul, região Vale dos Vinhedos, né? O meu trabalho é cultivo de pareiras, né? Eu produzo uvas, né? E assim, eu trabalho para tratar pareiras, né? Tenho um pulverizador tratando, enfim, puxar uva, espalhar adubos, né? Enfim, trabalho todo do dia a dia, para tudo, né? Serve para tudo o trator, sempre. É muito útil, né? Porque assim, as nossas áreas lá não são áreas planas, como o campo tem bastante áreas moros, acidentadas, terrenos, né? Com dificuldades, mas assim, primeira impressão é o que fica, né? E assim, está me correspondendo bem, estou bem satisfeito. Obrigado, senhor Renato. Obrigado mesmo, viu? O senhor fala, por favor, o nome completo. Renato Toné, Monte Belo do Sul. Muito obrigado, senhor Renato. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Tem uma pergunta do senhor aqui, ó. Aí, ó, do amigo ali. Ah, não, desculpa, perdão, fica à vontade. Eu vou fazer 3 perguntas em uma, mas elas são ligadas assim. A nacionalização do 2025 de parte da série 6000, ela seria feita para onde? Fabricada no Rio Grande do Sul? A partir de 2020. E outra dúvida, a colheitadeira, ela está sendo testada, futuramente ela pode ser fabricada aqui também? Bom, a resposta é sim para as duas perguntas. O 2025 a gente está avaliando, né? A gente tem sentido que ele tem correspondido bastante à expectativa. Então, em crescendo os volumes dele, a gente tem que avaliar realmente a nacionalização. O 6000 está em processo de nacionalização, como foi falado, e vai ser produzido sim aqui no Brasil, lá na nossa fábrica de Dois Irmãos. Tá? A colheitadeira, como foi falado, é um projeto um pouco mais de longo prazo, porque é uma máquina que exige um desenvolvimento, né, bastante apurado, mas o objetivo de todo esse teste é realmente para fazer a nacionalização dela. Tá? Quanto tempo poderia ser feita essa nacionalização da colheitadeira? A gente costuma avaliar que uma colheitadeira precisa de pelo menos 2 safras inteiras, né, para a gente avaliar bem ela. Logicamente, depois, essa máquina, por exemplo, que a gente vai receber agora, ela já vem com alterações que foram solicitadas pela gente para ter um desempenho ainda melhor. Então a gente ainda vai fazer a próxima safra e talvez ainda mais uma antes de fazer a nacionalização. Então eu acredito que uns 2 a 3 anos é o que a gente vai levar. Minha última dúvida, mas ela começaria a ser primeiro vendida importada ou não? Quando começa a venda já... Não, a ideia já é começar a nacionalizar. Tá? Uma coisa que é interessante, a gente fala muito de nacionalização, até que eu queria colocar um parênteses, que eu até já dei uma entrevista sobre isso. Eu diria que, infelizmente, a gente tem que nacionalizar. Tá? É uma pena a gente falar isso, né? Mas todo produto, e eu não estou falando da Mahindra, eu estou falando da indústria, porque eu tenho já, nem vou falar quanto tempo de indústria, vocês sabem. Todo mundo que tem que nacionalizar alguma coisa, o produto acaba ficando pelo menos 25% mais caro do que ele deveria custar. Ou seja, o agricultor tem o subsídio do juro, que já não é tão grande, né?
As taxas estão muito próximas aí do que já se oferece no mercado. E ainda por cima o produto acaba custando 25% mais caro. Então, eu acho que está na hora de não só rever, né, o governo está tirando o pé do subsídio e tal, mas pode tirar o pé do subsídio, mas talvez tenha que haver alguma ajuda. Eu não estou falando que é para o fabricante do trator, não, mas principalmente para o setor de autopeças. Essa questão da abertura com a União Europeia agora, você acha que isso vai talvez mudar um pouco a consciência do governo em relação à nacionalização? Pode melhorar em alguma coisa sim. Né? Eu tenho, por exemplo, fornecedores que são europeus, tá? Que uma peça dele aqui no Brasil custa 3 vezes mais do que ela custa na Índia. Né? 3 vezes mais. Eu tenho casos de componentes que chegam a custar 4 vezes mais do que na Índia. E não estou falando de peça soldada, não sei o quê, que mão de obra lá na Índia e tal. Não, não. É custo Brasil que realmente ainda é um absurdo. O agricultor paga mais pelo produto, tá? Porque a gente tem que nacionalizar. A Mahindra é muito mais do que uma empresa só de serviços e produtos agrícolas, como foi bem deixado claro aqui. E o projeto de vocês de energia para automóveis, de recarga energética para automóveis, para a nova geração de automóveis que está vindo no mundo, é um processo fantástico, maravilhoso. É um processo de futuro, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, esse tipo de processo. Tem alguma previsão de vocês trazerem isso para a Expo Inter e para o Rio Grande do Sul? Olha, ainda não. Os projetos de instalações de geração de energia, né, fotovoltaica, isso sim existe. Como falei, tem um projeto aqui no Rio Grande do Sul que a empresa está fazendo. A Mahindra tem carros elétricos já lá na Índia, né, tem projetos bem interessantes. A última vez que eu estive lá, que foi agora no primeiro semestre, eu até conversei com o pessoal de automóveis a respeito, né, como é que vocês estão vendo, né, o Brasil em termos de carros elétricos, até de voltar com a produção aqui no Brasil e tal. E eles ainda têm algumas dúvidas. Primeiro porque o carro elétrico ainda não está totalmente claro quais vão ser as regras pra, né, de incentivo ou não, ou impostos, etc., a respeito de carro elétrico. Mas eles estão de olho no Brasil, isso eu posso te dizer. Ainda não tem nenhuma definição. Nenhuma previsão de tempo, Senhores, a gente nota, nesses 3 anos que a gente acompanha coletivas da Mahindra, que é um trabalho que está sendo bem desenvolvido, se qualificando. Eu vejo que a Mahindra está, digamos assim, está pegando o gosto do pequeno produtor, do agricultor familiar, do assentado, enfim, do pequeno produtor. E a gente trabalha numa região que tem muito disso, está tendo muitos pequenos produtores, que é fronteira oeste de Campanha. A gente quer saber o seguinte, já tem um plano de ter concessionárias da Mahindra naquela região? Já há algum plano? Não, tem sim. A gente tem feito um trabalho bastante intensivo aí. A gente tem hoje já uma equipe, uma pessoa que é o gerente responsável pelo desenvolvimento de concessionários exclusivo para a região sul, outra para o resto do país, e outras pessoas até trabalhando em conjunto com a gente para o desenvolvimento. Eu diria que essa região, né, oeste, noroeste, vamos dizer, do Rio Grande do Sul é fundamental para nós, né? Aqui no norte, aqui no noroeste do Rio Grande do Sul é extremamente importante e a gente vem trabalhando na região. Acho que a grande dificuldade hoje que a gente tem é de encontrar gente realmente boa. Né? A nossa preocupação é essa, nós não queremos nomear qualquer um. Né? Para ser concessionário Mahindra, vai ter que ser um cara que tenha realmente a preocupação de atender bem o pequeno agricultor, né? De dar uma assistência técnica adequada, peças de reposição. Então a gente precisa realmente escolher empresas que tenham um perfil que se adequem aos nossos objetivos. É isso. É isso, gente. É isso então. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Nós estamos aqui até domingo. Se tiverem uma dúvida, querem vir tomar uma água, um cafezinho com a gente, a Mahindra, o stand é de vocês, tá? São sempre muito bem-vindos. E obrigado, uma boa Expo Inter pra gente.